Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Leitura do Evangelho segundo João. Recordamos João capítulo 21, versículos 15 e 19. Será comunicado em latim. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, et prandisset cum... Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Pasce agnos meos. Perguntou-lhe outra vez Simão, filho de João: Amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tu scis quia amo te, dicitei, pasce oves meas, dicitei tertio. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pasce oves meas. Amen, amen, digo tibi. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Et hocum dixisset, dicetei, sequere me. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O mesmo evangelho será agora comunicado em grego. Sabedoria. Vamos ouvir de pé o Santo Evangelho. Paz esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Santo Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Estejamos atentos. Toquero equino, efaneros en apto
είπεν αυτό, Κύριε, σοι πάντα είδας, σοι γιδώσκεις ότι φίλωσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν, λέγω σοι, ότε εις νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις, εκτενείς τας χειράς σου και άλλος σε ζώσει και ήσει όπου θέλεις. Τούτο δε είπε, σημαίνον βίο θανάτο, δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο είπον, λέγει αυτό, ακολούθη μη. Glória a vós, Senhor. Vemos então a leitura do Evangelho em grego e agora a imposição do palho e a entrega do anel do pescador. Agora, 3 cardeais das 3 ordens, diáconos, presbíteros e bispos e de diferentes continentes vão se aproximar de Leão XIV. O primeiro irá impor-lhe o palho. O segundo pede com uma oração especial a presença e assistência do Senhor ao Papa. E o terceiro também pronuncia uma oração invocando Cristo, pastor e bispo das nossas almas, que edificou a Igreja sobre a rocha de Pedro e pelo próprio Pedro foi reconhecido como filho do Deus vivo, para que seja ele próprio a entregar o anel de sinete do pescador ao novo pontífice. Depois o anel do pescador lhe é entregue. E o rito então agora se conclui com a oração ao Espírito Santo para que enriqueça o novo pontífice com a força e a mansidão a fim de manter os discípulos de Cristo na unidade da comunhão. Enfim, o Papa irá abençoar a Assembleia com o livro dos Evangelhos. Deus Pacis, qui eduxit de mortuis, Ó Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, o pastor grande das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo te conceda, Ele mesmo, o palho tomado da confissão do apóstolo Pedro. É o cardeal francês Dominique Mamberti. A ele, o bom pastor, ordenou que apacentasse seus cordeiros e suas ovelhas. E hoje tu sucedes a Pedro no episcopado desta igreja que ele gerou na fé, juntamente com o apóstolo Paulo. O Espírito da verdade que procede do Pai conceda abundante inspiração e discernimento ao teu ministério para confirmar os irmãos na unidade da fé. Agora então, Cardeal Mamberti, da Ordem dos Presbíteros, da Ordem dos Diáconos, impõe o palio ao Papa. Enquanto se canta
Mostra ao Pai, ó Deus, a tua força. Confirma, ó Deus, o que fizesses por nós. Teremos agora a oração da ordem, do cardeal da ordem dos presbíteros. Oremus. Cardeal Fridolin Besungo. Ó Deus, que não decepcionas quem te invoca com coração reto e fiel, ouve as súplicas da tua igreja. Ao teu servo, nosso Papa Leão, que colocaste no vértice do ministério apostólico, por meio do nosso humilde serviço, concede a tua bênção e fortalece-o com o dom do teu Espírito, para que o seu alto ministério corresponda à grandeza do carisma que lhe concedeste. Sicurtante dignitatis charismate augetur, per Christum Dominum nostrum. Por Cristo nosso Senhor. Teremos a entrega agora do anel. Cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, da Ordem dos Bispos, entregará ao Papa o anel do pescador. Beatissime Pater, Episcopus et Pastor animarum nostrorum, Beatíssimo Pai, o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, pastor e bispo das nossas almas, que edificou a sua igreja sobre a rocha, te dá o anel, selo de Pedro, o pescador, que viveu a sua esperança no mar de Tiberíades e a quem o Senhor Jesus entregou as chaves do reino dos céus. Hoje tu sucedes ao bem-aventurado apóstolo Pedro no episcopado dessa igreja, que preside a comunhão da unidade, segundo o ensinamento do bem-aventurado apóstolo Paulo. O Espírito do amor derramado em nossos corações te pervada de força e mansidão para guardar com teu ministério os fiéis em Cristo na unidade da comunhão. Cardeal Tagle agora entrega o anel do pescador ao Romano Pontífice. O anel, também conhecido como Annulus Piscatoris em latim, símbolo oficial do Papa, sucessor de São Pedro, que era um pescador. Visivelmente emocionado, Leão XIV. O anel do pescador, pescador de homens. Agora, Papa Leão XIV vai abençoar a Assembleia com o livro dos Evangelhos. Teremos o canto agora, antes do Petrus, ao Romano Pontífice, prestarão obediência a alguns representantes do povo de Deus. No rito da obediência, foram escolhidos os cardeais Frank Leão do Canadá, Dom Jaime Spengler do Brasil e John Ribat, Papua Nova Guiné. Participarão também do rito da obediência o bispo de Callao, no Peru, Dom Luiz
Alberto Pacheco, um sacerdote, um diácono, 2 religiosos, a irmã Oceia, superiora-geral das religiosas de Notre-Dame, ancião e presidente da União Internacional das Superioras Gerais, e o superior-geral dos jesuítas, Arturo Sousa, além de um casal e 2 jovens. Ad multos anos Domini. E o aplauso de toda a Praça São Pedro a Leão XIV. Um aplauso que brota do coração de tantos fiéis. Dom Jaime Spengler, é o rito da obediência. Tivemos antes o cardeal Frank Leo e agora cardeal John Ribati de Papua Nova Guiné. Velhos amigos, Bispo de Callao, no Peru, Dom Luiz Alberto Barreira. Temos um sacerdote, depois um diácono, 2 religiosos. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A irmã Ona Osreia, que é superiora-geral das religiosas de Notre-Dame e presidente da União Internacional das Superioras Gerais. E agora o superior-geral dos jesuítas, Arturo Sousa. Um casal e depois 2 jovens. O rito da obediência. Na conclusão agora desse rito, nós teremos a homilia de Leão XIV. Assim, Leão XIV recebeu o pálio, o anel do pescador, e tivemos o rito da obediência. A oração especial que tivemos também invocando a assistência do Senhor sobre o sucessor de Pedro. Aguardamos agora a homilia preparada pelo Papa Leão XIV para a Santa Missa de hoje. Cari fratelli cardinali,
Queridos irmãos cardeais, irmãos no episcopado e no sacerdócio, distintas autoridades e membros do corpo diplomático, uma saudação aos peregrinos vindos para o jubileu das Irmandades. Irmãos e irmãs, saúdo todos vocês com o coração cheio de gratidão no início do ministério que me foi confiado. Escreveu Santo Agostinho: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Nos últimos dias vivemos tempos particularmente intensos. A morte do Papa Francisco encheu os nossos corações de tristeza. E naquelas horas difíceis sentimos-nos como as multidões que o Evangelho diz serem como ovelhas sem pastor. No entanto, precisamente no dia de Páscoa, recebemos a sua última bênção. E à luz da ressurreição, enfrentamos esse momento na certeza de que o Senhor nunca abandona o seu povo, mas congrega-o quando se dispersa e guarda-o como o pastor ao seu rebanho. Nesse espírito de fé, o Colégio Cardinalício reuniu-se para o conclave. Chegando com histórias diferentes e a partir de caminhos diversos, colocamos nas mãos de Deus o desejo de eleger o novo sucessor de Pedro, bispo de Roma. Um pastor capaz de guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, de olhar para longe, para ir ao encontro das interrogações, das inquietações e dos desafios de hoje. Acompanhados pela vossa oração, sentimos a ação do Espírito Santo que soube harmonizar os diferentes instrumentos musicais e fez vibrar as cordas do nosso coração numa única melodia. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor. Venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria. Percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família. Amor e unidade. Essas são as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro. É o que nos narra o trecho do Evangelho que nos leva ao lago de Tiberíades, o mesmo onde Jesus iniciou a missão recebida do Pai. Pescar a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte. Passando pela margem daquele lago, chamou Pedro e os outros primeiros discípulos para serem como ele, pescadores de homens. E agora, após a ressurreição, cabe-lhes precisamente a eles levar em frente esta missão. Lançar sempre e novamente a rede, imergindo nas águas do mundo a esperança do Evangelho e navegar no mar da vida, para que todos se possam reencontrar no abraço de Deus. Como pode Pedro levar adiante essa tarefa? O Evangelho diz-nos que isso só é possível porque ele experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação.
Por isso, quando Jesus se dirige a Pedro, o Evangelho usa o verbo grego agapao, que se refere ao amor que Deus tem por nós, a sua entrega sem reservas nem cálculos. Diferente do usado na resposta de Pedro, que descreve o amor de amizade que cultivamos entre nós. Quando Gesù chiede a Pietro, Simone, figlio di Giovanni, Quando Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me? Refere-se ao amor do Pai. É como se Jesus lhe dissesse: só se conheceste e experimentaste este amor de Deus, que nunca falha, poderás apacentar as minhas ovelhas. Só no amor de Deus Pai poderás amar os teus irmãos com algo mais, isto é, oferecendo a vida por eles. A Pietro dunque è affidato il compito di amare di più. A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de amar mais e dar a sua vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado precisamente por esse amor oblativo, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder. Mas trata-se sempre e apenas de amar como fez Jesus. Ele afirma o próprio apóstolo Pedro, a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se transformou em pedra angular. E se a pedra é Cristo, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, é-lhe pedido que sirva a fé dos irmãos, caminhando com eles. Todos nós, com efeito, somos pedras vivas, chamados pelo nosso batismo a construir o edifício de Deus na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito, na convivência das diversidades. Como afirma Santo Agostinho, a Igreja é constituída por todos aqueles que mantêm a concórdia com os irmãos e que amam o próximo. Esse, irmãos e irmãs, gostaria que fosse o nosso primeiro grande desejo. Uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. No nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. E nós queremos ser, dentro dessa massa, um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. Queremos dizer ao mundo com humildade e alegria: olhai para Cristo, aproximai-vos dele, acolhei a sua palavra que ilumina e consola. Escutai a sua proposta de amor para vos tornardes a sua única família. No único Cristo, somos um. E esse é o caminho a percorrer juntos, entre nós, mas também com as igrejas cristãs irmãs, com aqueles que percorrem outros caminhos religiosos, com quem cultiva a inquietação da busca de Deus, com todas as mulheres e todos os homens de boa vontade, para construirmos um mundo novo onde reine a paz.
Questo è lo spirito missionario che deve animarci. Esse é o espírito missionário que nos deve animar, sem nos fecharmos no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, para que se realize aquela unidade que não anula as diferenças, mas valoriza a história pessoal de cada um e a cultura social e religiosa de cada povo. Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor. A caridade de Deus que faz de nós irmãos é o coração do Evangelho. E com meu predecessor, Leão XIII, podemos hoje perguntar-nos: não se veria em breve prazo estabelecer-se a pacificação se esses ensinamentos pudessem vir a prevalecer nas sociedades? Com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade. Uma igreja missionária, que abra os braços ao mundo, que anuncie a palavra, que se deixe inquietar pela história e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Juntos, como um único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros. Conclui Papa Leão XIV a sua homilia. Momento de silêncio. Venho até vós como irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família. Amor e unidade. Essas são as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro. Recordava Papa Leão XIV.